Olá, pessoal! Muito bem-vindos a esse episódio que é especial porque ele é uma evolução da nossa certificação AI 900 e agora a gente vai estudar para o AI 102, tá? Muito pedido aí, então vamos começar a estudar. Antes da gente fazer exercícios para os simulados, por exemplo, para preparar para o exame, primeiro a gente precisa saber o que vai ser cobrado. Então, nada mais justo que a gente fazer aqui a corrida nessa escada degrau por degrau, tá bom? Então, vem comigo, vamos junto estudar, porque essa certificação é pra gente. Mas será que é pra gente mesmo? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar. Esse daqui é o meu link lá no meu perfil, lá no LinkedIn. Então fiquem super à vontade de interagir comigo lá também. Então, será que essa carreira é para mim? Vamos dar uma olhada? Vamos lá nos planos de carreira. Engenheiro de inteligência artificial. Ai, que chique, né? Vamos lá ver se realmente a gente vai dar match com essa profissão, né? O que é um engenheiro de IA, gente? Os engenheiros de IA são responsáveis por desenvolver, programar e treinar as complexas redes de algoritmos que compõem a inteligência artificial para que elas possam funcionar como um cérebro humano. Essa função requer experiência combinada em desenvolvimento de software, programação, ciência de dados e engenharia de dados. Embora essa carreira esteja relacionada à engenharia de dados, olha que interessante, né? Os engenheiros de IA raramente precisam escrever os códigos que desenvolvem o compartilhamento escalonável de dados. Em vez disso, eles localizam e extraem dados de várias fontes, criam, desenvolvem e testam modelos de machine learning e utilizam as chamadas de API, que é a interface de programação de aplicativo, ou códigos incorporados para criar e implementar aplicativos de IA, tá? O que a gente vai seguir e o que eu já fiz no meu treinamento aqui individual? Fiz pouquinha coisa, né? Porque eu quero aqui fazer junto com vocês, beleza? Perfeito? Introdução aos serviços de inteligência artificial do Azure, a gente vai aprender. Desenvolver soluções de processamento de linguagem natural com os serviços de IA do Azure. Criar soluções de pesquisa visual computacional com a visão de IA do Azure. Eu pedi aqui mais, esse eu já tinha cumprido. Provavelmente é porque ele estava incluído no AI 900, tá? Desenvolver soluções de processamento de linguagem natural com serviços de IA do Azure, implementar a mineração de conhecimento com a pesquisa de IA do Azure, vai ser super interessante. Desenvolver soluções com IA do Azure para informações de documentos. Desenvolver soluções de IA generativa com o serviço de OpenAI do Azure. Tem o Marco 2, que é a certificação. Então, tem o Marco 1, concluí aqui, pararei, tô com 33% concluído com esses dois, então não parece ser grande. Conclui aí em 10 dias o primeiro marco, né? E o segundo marco aqui, em um dia você faz a certificação. Então, previsão de estudo, 10 diazinhos aí. Resultado da aprendizagem, ser capaz de planejar e gerenciar uma solução de IA do Azure, implementar soluções de suporte a decisões, implantar soluções de pesquisa visual computacional, implementar soluções de processamento de linguagem natural, implementar soluções de mineração de conhecimento e inteligência de documento e implementar soluções de IA gerativa. Gostaram aí das novas atribuições que a gente vai conseguir ser promovidos aí depois de estudar nesse caminho de carreira do engenheiro de inteligência artificial?
Gente, eu tô muito animada. Então, vamos pro curso? Então, o primeiro é este, Introdução a Serviços de IA do Azure. Eu já fiz, né? Provavelmente, se você já fez o de IA 900, você também já cumpriu esse curso, mas se você não cumpriu ainda, ele tá aqui dentro do curso intermediário de engenheiro de IA, também está dentro do curso de cientista de dados, de desenvolvedor, de arquiteto de soluções, de estudante e serviço de IA do Azure. Então ele é bem abrangente, né? Os serviços de IA do Azure são uma coleção de serviços que são blocos construtores de IA, entendeu? Que você pode integrar aos seus aplicativos. Vamos aprender a provisionar, proteger, monitorar e implantar recursos dos serviços de IA do Azure e usá-los para criar soluções inteligentes, tá? O que a gente vai aprender aqui? Familiaridade com o Azure e o portal do Azure, experiência em programação com C# ou Python. Se você não tem nenhuma experiência de programação, tenha que realizar as primeiras etapas com C# ou as primeiras etapas com o Python, tá bom? Então bora lá. Vamos lá. Então, vamos definir com essa introdução aqui, com esse módulo, definir inteligência artificial, entender termos relacionados à inteligência artificial, entender as considerações para engenheiros de IA, entender as considerações para IA responsável, entender as funcionalidades do Azure Machine Learning, dos serviços de IA do Azure, dos serviços do OpenAI do Azure e pesquisa de IA do Azure. Beleza? Bora junto? Então vamos lá. A IA, ou inteligência artificial, é cada vez mais predominante nos aplicativos de software que usamos todos os dias, incluindo assistentes digitais em nossas casas e celulares, tecnologia automotiva nos veículos que nós enviamos para trabalhar e aplicativos de produtividade inteligente que nos ajudam a fazer nossos trabalhos quando chegamos lá. Então, o que realmente significa inteligência artificial? Há muitas definições, algumas técnicas, outras filosóficas, mas em termos gerais tendemos a pensar na IA como um software que exibe uma ou mais capacidades parecidas com as de humanos, conforme a gente vai mostrar aqui a seguir. Por exemplo, tem uma funcionalidade, a percepção visual. É a capacidade de usar recursos de pesquisa visual computacional para aceitar, interpretar e processar a entrada de imagens, transmissões de vídeo e câmeras ao vivo. Tem uma outra funcionalidade aplicada a documentos. Então, a capacidade de análise de texto e conversa é usar o processamento de linguagem natural não apenas para ler, mas também para gerar respostas realistas e extrair significado semântico do texto. Depois tem a fala. A fala essa funcionalidade vai usar a capacidade de reconhecer a fala como entrada e sintetizar a saída falada. Lembra lá do nosso treinamento de IA 900? A combinação de recursos de fala, junto com a capacidade de aplicar a análise de NLP de texto, permite uma forma de interação entre computação humana que se tornou conhecida como IA de conversa, na qual os usuários podem interagir com agentes de IA, geralmente chamados de bots, da mesma maneira que faria com outro humano. Legal, né? Depois tem a tomada de decisão. Isso aí é mais cerebral, né? É a capacidade, essa funcionalidade é a capacidade de usar a experiência passada
e as correlações aprendidas para avaliar situações e tomar as ações apropriadas. Por exemplo, reconhecer anomalia em leituras de sensores e tomar medidas automatizadas para evitar falhas ou danos ao sistema. Esses tipos de funcionalidades estão cada vez mais dentro do alcance de aplicativos de software diários, ajudando a torná-los mais intuitivos e úteis em uma ampla variedade de cenários que existiam anteriormente apenas no domínio da ficção científica. Vamos entender os termos usados na inteligência artificial? Bom, há vários termos relacionados que as pessoas usam ao falar sobre inteligência artificial, né? Então é útil nós termos definições claras para cada um deles. Ciência de dados. A ciência de dados é um campo interdisciplinar que se concentra no processamento e análise de dados, aplicando técnicas estatísticas para descobrir e visualizar relações e padrões nos dados e definindo modelos experimentais de que ajudam a explorar esses padrões. Por exemplo, um cientista de dados pode coletar amostras de dados sobre população de uma espécie ameaçada de extinção em uma área geográfica e combiná-la com dados sobre níveis de industrialização e demográficos econômicos na mesma área. Os dados podem ser analisados usando técnicas estatísticas para extrapolar a partir dos exemplos para entender tendências e as relações entre atividades humanas e vida selvagem e testar as mesmas usando modelos que mostram o provável impacto da atividade humana na população de animais selvagens. Ao fazer isso, os cientistas de dados podem ajudar a determinar as políticas ideais que equilibram a necessidade de bem-estar econômico para a população humana com a necessidade de conservação da vida selvagem ameaçada de extinção. Entenderam? Aqui é você analisar os dados para identificar possíveis riscos, tá bom? Ou possíveis insights, ou possíveis oportunidades, tá? Aprendizado de máquina. Os cientistas de dados geralmente trabalham com modelos de machine learning. O aprendizado de máquina lida com o treinamento e a validação de modelos preditivos. Normalmente, um cientista de dados prepara os dados e em seguida usa-os para treinar um modelo com base em um algoritmo que explora as relações entre os recursos, lembra lá? Os recursos e rótulos, né? Não é? A gente vai pegando conhecimentos que a gente já tem lá do nosso curso de IA 900, né? Entre os recursos nos dados para prever valores para rótulos desconhecidos. Por exemplo, um cientista de dados pode usar os dados coletados para treinar um modelo que prevê o crescimento anual ou o declínio da população de uma espécie com base em fatores como o número de locais de aninhamento observados, a área de terra designada como protegida, a população humana na área local, o volume diário de tráfego em estradas locais e assim por diante. Esse modelo de previsão, porque o que ele está querendo prever aqui não é o crescimento anual ou o declínio da população, isso retorna para a gente um número contínuo numérico, né? Um valor. E pode ser usado como uma ferramenta para avaliar planos de hospedagem, infraestrutura e desenvolvimento industrial na área local e avaliar o provável impacto na vida selvagem local. Vamos falar sobre inteligência artificial? A IA descreve o software que emula uma ou mais características da inteligência humana. Mas espera aí, o que é emula? Né? É o
companheiro da mula, né? É o protótipo da mula, é um híbrido. Não, nada disso, ele imita, tá? Então, é um software que imita uma ou mais características da inteligência humana. O aprendizado de máquina é uma abordagem proeminentemente usada para criar software de IA. O conhecimento da ciência de dados pode dar suporte a uma compreensão da inteligência artificial. Por exemplo, equilibrar a necessidade de conversão da vida selvagem em relação ao desenvolvimento econômico requer um monitoramento preciso da população de espécies ameaçadas que estão sendo protegidas, certo? Talvez não seja possível contar com especialistas humanos que possam identificar positivamente o animal em questão, porque ele pode simplesmente não aparecer no momento em que os pesquisadores ali estão em campo, ou para monitorar uma grande área em um período de tempo suficiente para obter uma contagem precisa. Na verdade, a presença de observadores humanos pode intimidar animais e impedir sua detecção. Nesse caso, um modelo de previsão poderia ser treinado para analisar dados de imagem tirados por câmeras ativadas por movimento em locais remotos e prever se uma fotografia contém um avistamento do animal. O modelo poderia então ser usado em um aplicativo de software que responde à identificação automatizada de animais para rastrear avistamentos de animais em uma grande área geográfica, identificando áreas com populações de animais densas que podem ser candidatos para o status de protegido. Olha como que a gente usa, né, a inteligência artificial em prol de tarefas que seriam muito cansativas, muito onerosas, muito dispendiosas, né, e repetitivas para o ser humano, para que a gente fique só no lado da análise. Vamos entender então as considerações para engenheiros de IA? Bom, cada vez mais as soluções de software incluem recursos de IA. Portanto, os engenheiros de software precisam saber como integrar recursos de IA em seus aplicativos e serviços. Os avanços feitos no aprendizado de máquina, juntamente com a maior disponibilidade de grandes volumes de dados e computação avançada para processá-los e treinar modelos de previsão, levaram à disponibilidade de serviços de software pré-definidos que encapsulam recursos de inteligência artificial. Os engenheiros de software podem aproveitar esses serviços para criar aplicativos e agentes que usam a funcionalidade de IA subjacente, usando-os como blocos de construção para criar soluções inteligentes. Isso significa que os engenheiros de software podem aplicar suas habilidades existentes em programação, teste, trabalho com sistemas de controle do código-fonte e empacotamento de aplicativos para implantação, sem que precisem se tornar cientistas de dados ou especialistas em aprendizado de máquina. Olha que legal. No entanto, para aproveitar ao máximo as oportunidades de IA, os engenheiros de software exigem pelo menos um entendimento conceitual dos princípios fundamentais de IA e de aprendizado de máquina. Tá? Então, vamos a esses princípios, tá, de IA e de aprendizado de máquina. Primeiro, o treinamento de modelo e inferência. Muitos sistemas de IA contam com modelos de previsão que devem ser treinados usando dados de exemplo. O processo de treinamento analisa os dados e determina as relações entre os recursos nos dados, que são aqueles valores de dados que geralmente estarão presentes em novas observações, e o rótulo, que é aquele valor que o modelo está sendo treinado para prever. Então, eu sei ali, como ele falou aqui, dos valores de dados que geralmente estarão presentes em novas observações. Então eu sei, por exemplo,
que a próxima vez que aparecer uma casa com 2 quartos no bairro tal, com piscina, com uma sala, com 2 banheiros, com cozinha, varanda e quintal, ela vai ter um valor X. Mas esse valor X eu não sei, porque ela apareceu na imobiliária agora para ser vendida pela equipe. Então eu gostaria de poder, com os meus dados históricos de todas as casas que eu tenho, poder treinar o modelo para ver se eu consigo prever o valor dessa casa para que seja um bom negócio. Então, o rótulo, que é o preço da casa, esse valor é o que o modelo vai ser treinado para poder prever. Depois que o modelo tiver sido treinado, você poderá enviar novos dados que incluem valores de recursos conhecidos e fazer com que o modelo preveja o rótulo mais provável. O uso do modelo para fazer previsões é conhecido como inferência. Muitos dos serviços e estruturas que os engenheiros de software podem usar para criar soluções habilitadas para IA exigem um processo de desenvolvimento que envolve o treinamento de um modelo de dados existente antes que ele possa ser usado para inferir novos valores em um aplicativo. Fez sentido? Então, antes de você só ir lá pegar, integrar a API no seu sistema, saiba que você precisa treinar o modelo, tá? Antes que ele possa ser usado para inferir novos valores ali no seu aplicativo. Vamos falar sobre pontuações de probabilidade de confiança. Um modelo de aprendizado de máquina bem treinado pode ser preciso, mas nenhum modelo de previsão é infalível. Isso aqui a gente bateu muito na tecla lá na nossa temporada de IA900, né? As previsões feitas pelos modelos de aprendizado de máquina são baseados na probabilidade. E embora os engenheiros de software não precisem de uma compreensão matemática profunda da teoria da probabilidade, é importante entender que as previsões refletem a probabilidade estatística, não a verdade absoluta. Na maioria dos casos, as previsões têm uma pontuação de confiança associada que reflete a probabilidade em que a previsão está sendo feita. Os desenvolvedores de software devem usar valores de pontuação de confiança para avaliar previsões e aplicar limites apropriados para otimizar a confiabilidade do aplicativo e reduzir o risco de previsões, que podem ser feitas com base em probabilidades marginais. Perfeito? Então, vamos relembrar, né? IA responsável e ética. É importante que os engenheiros de software considerem o impacto de seus softwares em usuários e a sociedade em geral, incluindo considerações éticas sobre seu uso. Quando o aplicativo é imbuído com inteligência artificial, essas considerações são particularmente importantes devido à natureza de como esses sistemas funcionam e informam decisões, geralmente com base em modelos probabilísticos que, por sua vez, dependem dos dados com os quais foram treinados. A natureza humana das soluções de IA é um benefício significativo para tornar os aplicativos amigáveis para o usuário, mas também pode levar os usuários a depositar confiança demais na capacidade do aplicativo de tomar as decisões corretas. O potencial de danos a indivíduos ou grupos por meio de previsões incorretas ou uso indevido de recursos de IA é uma grande preocupação, e os engenheiros de software que criam soluções habilitadas para IA devem considerar os riscos e garantir imparcialidade, confiabilidade e a proteção adequada contra danos ou discriminação. Gostaram de relembrar essa?
a certificação gosta muito de bater nessa tecla, né, de IA responsável. Então, vamos considerar a IA responsável aqui. Na unidade anterior, introduziu a necessidade de considerações para o desenvolvimento responsável e ético, né, do software habilitado para IA. Então, vamos discutir, que a gente já sabe de cor e salteado, alguns princípios fundamentais para IA responsável que foram adotados na Microsoft. Primeiro, imparcialidade ou justiça, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui. Os sistemas de IA devem tratar todas as pessoas de maneira justa. Por exemplo, suponha que você crie um modelo de machine learning para dar suporte a um aplicativo de aprovação de empréstimos para um banco. O modelo deve fazer previsões quanto a se o empréstimo deve ou não ser aprovado sem incorporar nenhum viés com base no gênero, na etnia ou em outros fatores que possam resultar em uma vantagem ou desvantagem injusta para grupos específicos de requerentes. Essa frase aqui, ela foi muito presente aí na nossa temporada de certificação de IA como justificativa para as nossas questões, né? A gente sempre embasava as explicações com o material, né, da Microsoft Learn. A imparcialidade dos sistemas aprendidos pela máquina é uma área altamente ativa de pesquisa contínua e algumas soluções de software existem para avaliar, quantificar e mitigar a incerteza em modelos aprendidos pela máquina. No entanto, as ferramentas em si não são suficientes para garantir a imparcialidade. Considere a imparcialidade desde o início do processo de desenvolvimento de aplicativos. Examine atentamente os dados de treinamento para garantir que eles sejam representativos de todos os assuntos potencialmente afetados e avalie o desempenho de previsão de subseções da população do usuário durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Vamos relembrar confiabilidade e segurança? Os sistemas de IA devem ser executados de maneira confiável e segura. Por exemplo, considere um sistema de software baseado em IA para um veículo autônomo ou um modelo de machine learning que diagnostica os sintomas dos pacientes e recomenda as prescrições. A não confiabilidade nesses tipos de sistema podem resultar em risco substancial à vida humana. O desenvolvimento de aplicativos de software baseados em IA devem estar sujeitos a rigorosos processos de gerenciamento, de implantação e de teste para verificar se eles funcionam conforme o esperado antes do lançamento. Além disso, os engenheiros de software precisam levar em conta a natureza probabilística dos modelos de aprendizado de máquina e aplicar os limites apropriados ao avaliar as pontuações de confiança para previsões. Vamos relembrar privacidade e segurança. Os sistemas de IA devem ser seguros e respeitar a privacidade. Os modelos de machine learning nos quais os sistemas de IA se baseiam dependem de grandes volumes de dados, que contêm detalhes pessoais que precisam ser mantidos particulares. Mesmo depois que os modelos são treinados e o sistema está em produção, eles usam novos dados para fazer previsões ou tomar medidas que possam estar sujeitas a questões de privacidade ou segurança. Portanto, devem ser implantadas proteções adequadas para os dados e o conteúdo do cliente. Então, veja lá, são dois princípios que estão atrelados à segurança, tá? Um preventivo e o outro reativo de monitoramento. Então, confiabilidade é tudo que você pode fazer para prevenir. Privacidade e segurança está na questão de manter o monitoramento para ser reativo.
Inclusão. Os sistemas de IA devem capacitar todos e envolver as pessoas. A IA, né? Aqui o sistema, né, deve levar benefícios a todas as camadas da sociedade, independentemente da capacidade física, do sexo, da orientação sexual, da etnia e de outros fatores. Uma maneira de otimizar a inclusividade é garantir que o design, o desenvolvimento e o teste do seu aplicativo incluam a entrada de um grupo de pessoas o mais diversificado possível. Vamos falar sobre transparência? Relembrando aí, os sistemas de IA devem ser compreensíveis. Os usuários devem ficar totalmente cientes da finalidade do sistema, de como ele funciona e de quais limitações podem ser esperadas. Por exemplo, quando o sistema de IA é baseado em um modelo de aprendizado de máquina, você geralmente deve fazer com que os usuários saibam de fatores que podem afetar a precisão de suas previsões, como o número de casos usados para treinar o modelo ou os recursos específicos que têm maior influência sobre suas previsões. Você também deve compartilhar informações sobre a pontuação de confiança para previsões. Quando um aplicativo de IA depende de dados pessoais, como um sistema de reconhecimento facial que usa imagens de pessoas para reconhecê-la, você deve tornar claro para o usuário como os seus dados são usados e retidos e quem tem acesso a ele. Responsabilidade. As pessoas devem ser responsáveis pelos sistemas de IA. Embora muitos sistemas de IA pareçam operar de modo autônomo, por fim é de responsabilidade dos desenvolvedores que treinaram e validaram os modelos que eles usam e que definiram a lógica que dão base para as decisões em previsões de modelo, de garantir que o sistema geral atenda aos requisitos de responsabilidade. Para ajudar a alcançar esse objetivo, os designers e desenvolvedores de uma solução baseada em IA devem funcionar dentro de uma estrutura de governança e de princípios organizacionais que garantem que a solução cumpra a padrões éticos e legais claramente definidos. A Microsoft, fazer uma observação aqui, lançou atualizações significativas para o padrão de uso responsável de IA em junho de 2022. Como parte disso, atualizaram a abordagem para reconhecimento facial, incluindo uma nova política de acesso limitado para determinados recursos como uma proteção para uso responsável. Então agora você precisa solicitar um acesso limitado para habilitar esses recursos para o seu aplicativo. Então, por exemplo, para poder treinar, né, para fazer teste, laboratório, ele fica muito restrito, né? Já se passaram aí mais de 30 minutos da nossa aula, então estamos seguindo aí para finalização, tá? Vamos ver só mais um módulo aqui e vamos descansar, beber uma água e a gente vai para o segundo episódio, tá bom? Então vamos entender as funcionalidades do Azure Machine Learning, que ele é importantíssimo para nós, né? O Microsoft Azure fornece o serviço de Azure Machine Learning, que é uma plataforma baseada em nuvem para executar testes em escala, para treinar modelos de previsão de dados e publicar os modelos treinados como serviço. Então isso é muito importante, eu vou repetir. Uma plataforma baseada em nuvem para executar testes em escala para treinar modelos de previsão de dados e publicar os modelos treinados como serviço. Então, a gente já sabe quais são os modelos de previsão que a Azure disponibiliza para ser treinado. Tem dois tipos, regressão e classificação. Onde será que a gente treina uma clusterização? E a detecção de anomalia? Estamos aqui para aprender. Eu não vou dar spoiler agora não. Então vamos aprender aí.
O Azure Machine Learning fornece os seguintes recursos e funcionalidades. Vamos ver? O recurso do Machine Learning automatizado é o AutoML. Esse recurso permite que quem não é especialista crie rapidamente um modelo de Machine Learning eficaz com base nos dados. Tem também o Designer do Azure Machine Learning. Então tem o automatizado, que faz o quê? Ele vai criar rapidamente um modelo de Machine Learning eficaz. Perfeito? No Designer já é diferente, é uma interface gráfica que habilita o desenvolvimento sem código de soluções de Machine Learning. Aqui é como se fosse ali uma criação rápida, como se já tivesse um template ali, né? Já o Designer, ele é uma interface gráfica de arrasta e solta que habilita o desenvolvimento sem código. Gerenciamento de dados e computação, dá para fazer isso lá no Azure Machine Learning também. Então, o que a gente já sabe então? Que a gente consegue vislumbrar aqui ainda mais, que o AutoML e o Designer Machine Learning está contido no Azure Machine Learning. Quando a gente fala de AutoML e quando a gente fala de Designer do Azure Machine Learning, a gente acreditava que era lugares diferentes, mas não, ele está contido dentro do Azure Machine Learning. Assim como o gerenciamento de dados e computação, você faz dentro do Azure Machine Learning também. É o armazenamento de dados baseado em nuvem e recursos de computação que os cientistas de dados profissionais podem usar para executar o código de experimento de dados em escala. Pipeline, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, armazenamento de dados, onde que você vai colocar aquele grande volume de dados para poder testar o seu modelo, fazer a divisão dos dados, né, da tabela em subconjuntos de dados e parará. Aonde que eles vão ficar? Não pode ficar no seu computador, não pode. Ele tem que ser armazenado dentro do Azure Machine Learning. Agora, se for um modelo que ele é muito pesado, muito complexo, ele precisa de uma computação melhor. Às vezes só com CPU vai, mas tem outros que é só GPU para dar conta e você fazendo o nome do pai, pegando um café, pega o café da manhã, você prepara o almoço, almoça e ele tá lá rodando ainda. Então precisa de GPU, tá? Também tem lá à disposição pipelines. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Cientistas de dados, engenheiros de software e profissionais de operações de TI podem definir pipelines para orquestrar tarefas de treinamento, implantação e gerenciamento de modelos, tá? Isso a gente chama de pipelines. Os cientistas de dados podem usar o Azure Machine Learning ao longo de todo o ciclo de vida do aprendizado de máquina, para ingerir e preparar dados. Lembra lá da primeira coisa que você faz no ciclo de vida do aprendizado de máquina, do Machine Learning? Preparar ingestão de dados e preparar os dados. Depois, executar experimentos para explorar os dados e treinar modelos de previsão. Depois, no ciclo todo, implantar e gerenciar esses modelos treinados como serviços web. Porque no final das contas, no frigir dos ovos, no passar a régua, a gente faz esses modelos para ganhar dinheiro. Então ele tem que ir como um serviço web para a internet, para as pessoas usarem ele e a gente conseguir converter isso em grana, né? Os engenheiros de software podem interagir com o Azure Machine Learning das seguintes maneiras. Aí cada um tem o seu propósito, né, de uso. Usar o Machine Learning automatizado ou o Designer do Azure Machine Learning
para treinar modelos de machine learning e implantá-los como serviços que podem ser integrados a aplicativos habilitados para IA. Colaborando com cientistas de dados para implantar modelos baseados em estruturas comuns, como Scikit-learn, PyTorch e TensorFlow, como serviços web e consumi-los ali em aplicativos. Vamos entender as funcionalidades dos serviços de IA do Azure. Serviços de IA do Azure são serviços baseados em nuvem que encapsulam recursos de IA. São os serviços cognitivos. Em vez de um único produto, você deve pensar nos serviços de IA do Azure como um conjunto de serviços individuais que você pode usar como blocos de construção para compor aplicativos sofisticados e inteligentes. Os serviços de IA do Azure oferecem uma ampla variedade de funcionalidades de IA pré-construídas em várias categorias, como com exemplos mostrados aqui nessa tabelinha. Então vamos revisar os serviços que já existiam e apareceram novos, ver se apareceram novos, né? Aqui até a data de hoje. Então, vamos falar de processamento de linguagem natural. Quais serviços que a gente tem que podem ser usados aí para ser encapsulados nos serviços de IA que antes eram chamados de serviços cognitivos? Análise de texto, respostas a perguntas, reconhecimento vocal, tradução, reconhecimento de entidade nomeada, classificação personalizada de textos, fala, tradução de fala. Esses aqui são os processamentos de linguagem natural. Vamos ver mineração de conhecimento e informação de documento. Pesquisa de IA, informação de documentos personalizada e habilidades personalizadas. Então, a gente viu aqui que informação de documentos, eu tenho ela tanto pré-construída como personalizada, que eu vou usar os meus próprios dados. Habilidade, só personalizada, tá? Só personalizada, e a gente vai falar sobre ele. Pesquisa visual computacional tem análise de imagem, análise de vídeo, classificação de imagens, detecção de objetos, análise facial, reconhecimento óptico de caracteres e o Azure AI Video Indexer. Para suporte à decisão, tem o serviço segurança de conteúdo e moderação de conteúdo. Já na IA generativa, tem o serviço OpenAI do Azure e a geração de imagem DALL-E. Muito bom, né? Perfeito. Para quem quer saber mais sobre serviços de IA do Azure. E vamos entender os serviços OpenAI? A IA generativa é um campo relativamente novo e em rápido progresso da IA, focado em modelos de IA que geram conteúdo. O conteúdo que esses modelos geram pode ser na forma de texto, imagens, códigos ou mais, e de uma forma que quase pareça interagir com uma pessoa real em uma conversa real. Os modelos de IA generativa dependem de modelos de linguagem grandes, que são os LLMs, baseados na arquitetura de transformadores ou transformers, que evoluiu após anos de progresso do aprendizado de máquina.
Os modelos de IA generativa são frequentemente consultados com prompts de linguagem natural e retornam uma resposta muito parecida quando solicitados corretamente. O serviço OpenAI do Azure é um serviço de IA do Azure para implantar, utilizar e ajustar modelos desenvolvidos pela OpenAI. OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT, um dos aplicativos mais populares já vistos, e os modelos usados pelo ChatGPT estão disponíveis por meio do serviço OpenAI do Azure. Você pode desenvolver aplicativos que usam os modelos avançados de IA generativa no OpenAI do Azure para utilizar ainda mais essa tecnologia. Os engenheiros de IA podem desenvolver aplicativos que usam os modelos avançados de IA generativa no OpenAI do Azure também para utilizar ainda mais essa tecnologia. SDKs REST específicos de linguagem estão disponíveis ao desenvolver aplicativos lá. Vamos entender pesquisa de IA do Azure? A pesquisa de informações é um requisito super comum em muitos aplicativos, desde sites dedicados de mecanismo de pesquisa, como um Google, um Wikipedia e por aí vai, até aplicativos móveis que podem encontrar informações apropriadas ao contexto com base em onde você está e o que você deseja realizar. A pesquisa de IA do Azure é um serviço de IA aplicada que permite ingerir e indexar dados de várias fontes e pesquisar o índice para encontrar, filtrar e classificar informações extraídas dos dados de origem. Além da indexação básica baseada em texto, a pesquisa de IA do Azure possibilita que você defina um pipeline de enriquecimento que emprega várias habilidades de IA para aprimorar o índice com insights derivados dos dados de origem, por exemplo. Usando a pesquisa visual computacional e os recursos de processamento de linguagem natural, é possível gerar descrições de imagens, extrair textos de documentos digitalizados e determinar frases-chave em documentos grandes que encapsulam seus pontos-chave. Esse enriquecimento de IA não apenas produz uma experiência de pesquisa mais útil, como também insights extraídos pelo pipeline de enriquecimento, que podem ser persistidos em um armazenamento de conhecimento para análise ou integração posterior em um pipeline de dados para uma solução de business intelligence. Vamos ver o que a gente consegue ser capaz de responder na verificação de conhecimento? Vamos lá, primeira pergunta. Qual das seguintes opções melhor descreve as previsões feitas por um modelo de machine learning? São valores absolutamente corretos, com base na lógica condicional? Não, não são valores absolutamente corretos. Eles são ali uma tentativa, de previsão. Valores selecionados aleatoriamente com uma chance igual de seleção. Não, eles não são selecionados aleatoriamente. Existe um cálculo matemático por trás das previsões. Valores probabilísticos com base nas correlações encontradas nos dados de treinamento. Isso aí é a definição correta que melhor descreve previsões feitas por um modelo de machine learning. Um cientista usou o Azure Machine Learning para treinar um modelo de machine learning. Como que você pode usar o modelo em seu aplicativo? Use o Azure Machine Learning para publicar o modelo como um serviço web. Sim, essa é uma resposta plausível, tá? Porque aí você pega seu modelo
e joga ele no endpoint lá na internet. Exportar o modelo como um serviço de IA do Azure? Não, você não faz isso não. Você deve criar seu aplicativo usando o design do Machine Learning. Design do do Azure Machine Learning não é para criar aplicativo, é para treinar modelo de Machine Learning, tá, pessoal? Não é para criar aplicativo. Então, use o Azure Machine Learning para publicar o modelo. Você vai publicar o modelo como um serviço web. Exportar o modelo, você está tirando do ambiente do Azure Machine Learning? Não. Né? Como serviço de IA para serviço cognitivo? Não. Tá? Então, e ele quer usar o modelo em seu aplicativo. É aconselhável indexar uma coleção de documentos de texto e pesquisá-los em um aplicativo móvel. Qual serviço você deve usar para criar o índice? O índice não é criado com serviço de IA, tá? Aqui lembra lá dos serviços cognitivos que a gente tinha vários serviços individuais em um lugar só, como blocos de construção? Serviço de IA do Azure não faz indexação, tá? Não cria índice. Azure AI Search, pesquisa de IA do Azure? Sim. Serviço do OpenAI do Azure, isso aqui é IA generativa, tá? Ele não faz indexação de nada, ele não cria índice. Então vamos ver nossas respostas? Ai, que medo! Aê! Acertamos a 3, acertamos a 2 e acertamos a 1. Os modelos de Machine Learning são treinados usando dados históricos e dependem de algoritmos que encontram relações estatísticas nos dados. As previsões geralmente se baseiam na probabilidade e, embora os modelos geralmente sejam extremamente precisos, as previsões são baseadas em uma pontuação de confiança que indica um nível de probabilidade. Já a 2, você pode usar o Azure Machine Learning para publicar um modelo treinado como um serviço web e consumi-lo em aplicativos por meio de sua interface REST. Então, lembra lá que quando você vai implantar ele lá na web, você não pode deixar ele armazenado no Azure Machine Learning. Você vai hospedá-lo em um AKS, que é um Kubernetes, e a partir dali publicar o seu modelo treinado como um serviço web, tá? É aconselhável indexar aqui? Sim, use a pesquisa de IA do Azure para indexar documentos para pesquisa. Então, vamos ver o que acontece aqui, pessoal, quando a gente finaliza um curso, né? É muito bacana porque a gente aprende muita coisa e, inclusive, a gente conclui o módulozinho, vai para o próximo módulo e ainda conquista um budget para a gente colocar no nosso LinkedIn. Vamos colocar aqui, eu vou colocar no meu LinkedIn. A minha conquista de hoje foi preparar-se para desenvolver soluções de IA no Azure. E você aí, já conseguiu seu budget? Eu tô super animada com essa nova temporada. Vai lá no meu LinkedIn conferir as minhas budgets conquistadas em tempo real que eu estou fazendo aqui no YouTube. Se você gosta de acompanhar aí conteúdo sobre inteligência artificial, a Microsoft, o Azure e suas certificações, você não pode perder o próximo vídeo. Já temos um encontro marcado para o próximo episódio. Até lá!